Seja bem-vindo ao Quem é Mais Fã Bate-Papo. Nesse formato, teremos 2 participantes para discutirmos a respeito de um assunto que afeta a carreira de jovens estrelas, a fama precoce. Lembrando que esse é um programa da Free Speech TV, que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Vamos conhecer os nossos participantes? À minha direita, Louise Stephanie, estudante de jornalismo, que trabalha como atriz e era modelo quando criança. E à minha esquerda, Mariana Selbá Castilhos, psicóloga que atua na área clínica. Como já foi dito, o tema de hoje é a fama precoce. Nós assistimos crianças e adolescentes crescerem no mundo da fama, construindo suas carreiras e fazendo sucesso desde muito cedo. E para vocês, qual o ônus e o bônus de ser famoso? Bom, na verdade para mim tudo aconteceu de uma forma muito precoce, né? Desde os 4 anos eu comecei a trabalhar como modelo sem saber que eu estava trabalhando, né? Que aquilo era um trabalho. Então eu comecei a trabalhar como modelo, fazer pequenos comerciais aqui da região e tudo para mim era uma brincadeira. E eu trabalhava sem saber que estava trabalhando, como eu disse, né? Era uma coisa que eu gostava e eu percebia que muita gente também que trabalhava comigo gostava. Então para mim foi desde muito cedo, assim, essa experiência que eu tive foi bem precoce também. Mas eu sempre procurei ver o lado bom, assim, do que eu estava fazendo, sabe? Do que aquilo poderia me ajudar na minha formação pessoal, principalmente, né? Tanto na minha timidez, na parte de eu conseguir me comunicar melhor. Então, para mim, foi um avanço, assim, total na parte mais pessoal, assim, para mim, sabe? Desde pequena eu consegui desenvolver, assim, essa parte. Eu acredito que quando a gente vai pensar na fama precoce, uma coisa que vem à tona é o significado da fama na nossa sociedade, né? A serviço de quê a fama serve, né? Uma criança que trabalha para fazer o teatro, para aparecer numa novela, para fazer uma campanha publicitária, ela está trabalhando a serviço de uma aparência. Uhum. E isso tem o seu ônus no sentido de que aquela criança pode perder a sua infância no sentido mais amplo da palavra, né? E eu acho que aí é um baita ônus. Uhum. Bônus, eu vejo como bônus as oportunidades que essa possibilidade de fama trazem para aquela criança. A oportunidade de conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes, experiências que possam agregar a ela. Mas depende muito de como isso vai ser levado adiante para ser um bônus ou não. Uhum. É verdade. Com certeza, né? Existe tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? Bom, então agora que a gente já sabe a opinião inicial de vocês, nós vamos exibir um vídeo que fala um pouco mais sobre o tema. Como lidar com a fama desde criança? Alguns artistas têm seus talentos descobertos muito cedo e crescem sob os holofotes. Eles deixam de lado a rotina comum de uma criança ou de um adolescente para viverem cercados de compromissos e vigiados pelo público. Diante disso, é comum encontrarmos jovens astros que não lidam bem com a fama e passam por dificuldades, como distúrbios, drogas e prisões. Na lista estão Justin Bieber, Lindsay Lohan e Macaulay Culkin. Never marry your childhood sweetheart. Apesar dos artistas que mancharam suas carreiras com algum escândalo, temos diversos exemplos de celebridades que souberam administrar bem a fama. Como Sandy, que começou a cantar aos 6 anos de idade e está completando 27 anos na mídia. Um exemplo em nível internacional é Selena Gomez, atriz e cantora de 24 anos que está no meio artístico desde 2001. Mas afinal, como lidar com o sucesso e a exposição desde tão jovem? De acordo com a reportagem, podemos concluir que para um jovem, às vezes pode ser difícil lidar com a fama desde tão cedo. E na opinião de vocês, a fama e a infância podem andar juntas sem prejudicar a criança? Olha, eu acredito que sim, se tu souber lidar com tudo isso. E não só a criança saber lidar, mas os pais e todo mundo que é envolvido com isso, sabe? Desde a produtora da agência, a produtora de concursos de beleza, enfim, a que está contratando, né, o contratante da campanha publicitária. Eu acho que todo mundo tem que entender que é uma fase não só única da vida, mas é uma fase de formação de muita coisa, né? Do caráter, formação de pensamento, de ideias. Então, eu acho que se todo mundo trabalhar entendendo que é uma fase que precisa ter esse momento respeitado, precisa ter essa como é que eu falo?
que ter a sua preservação, assim, sabe? É um momento que tem que ser preservado e se todo mundo souber lidar dessa forma, eu acho que tem como andar assim, sem nenhum problema, né? Sabendo tirar o proveito disso, tirar as vantagens, tirar os benefícios e com apoio, né? Eu concordo que seja uma questão de manejo, né? De como a gente vai manejar essa situação como pai, como família ao todo e o uso que se vai se fazer dessa fama, assim. Se eu lidar com o meu filho que está ficando famoso, como ele é onipotente, ele é o cara, ele é melhor do que todos os colegas da escola, eu vou estar criando uma criança que vai achar que é superior aos outros por ser famosa, né? Total. Se eu deixar que essa fama faça com que o meu filho seja um mini adulto, eu vou estar prejudicando essa infância de alguma forma, né? Se eu aceitar contratos que sexualizem a minha criança, que é o meu filho, a minha filha, um sobrinho, eu vou estar prejudicando essa infância. Então é sim uma questão de manejo e uma questão de proteção, digamos, mesmo que essa criança seja famosa, de que jeito a gente vai proteger a infância dela. Né? E eu vejo que assim, por exemplo, que nem no caso citado da Sandy. Bom, a Sandy foi uma menina lá na infância dela que conseguiu ser criança, que foi crescendo, mas que mesmo assim sempre foi exposta. É Né? verdade. A exposição é o preço que se paga, mesmo conseguindo ser criança o suficiente. Em qualquer... E lidar com isso, né? Qualquer coisa que tu faça vai estar na mídia, seja escândalo, seja coisa boa. Então, essa parte da exposição tem essa coisa, né? Qualquer coisa que tu faça, o lugar que tu vá, já tem gente, e daí cria os boatos, cria muitas vezes coisas que não existem, mentiras, fofocas, e acaba fazendo com que a criança fique bombardeada de informação falsa e de pressão, né? Ainda mais com a internet, né? Agora é muito mais fácil para divulgar, né, o trabalho e muitos pais acabam expondo demais os seus filhos por ali, né? E vocês acham que os pais eles devem apoiar esse sonho? Será que eles não podem ficar deslumbrados? Como que vocês acham que os pais devem reagir? Me parece que muitas vezes, em casos que a gente acompanha, esse sonho é dos pais, inclusive, né? E aí que eu acho que deve soar o alarme, né? Se a criança quer muito, por exemplo, fazer um teste para ser modelo, quer ser modelo, ok, vamos lá, vamos apoiar esse sonho. Da mesma forma que a gente apoiaria se ela quisesse comprar brinquedinhos para brincar de médica, para ser médica quando crescer, né? Agora, se é uma coisa de meu filho é bonitinho, eu sonhei em ser famoso, eu não consegui realizar isso, eu vou realizar através do meu filho, opa, peraí, né? E eu acho que, em geral, não em todos os casos, mas em geral, existe um teor disso nessa fama precoce, que é das crianças, mas é uma precocidade de ser pai e de empurrar a minha criança para isso, assim. Exato. Quando eu concorria em concursos de beleza, era muito claro, assim, não por parte da minha mãe, porque minha mãe sempre me respeitou muito, né? Tanto que eu tenho essa opinião, porque ela sempre me disse, a gente vai fazer o que tu gosta, né? Tu quer ir, a gente vai, tu não quer, a gente não vai. Sempre respeitou muito a minha decisão, sabe? Mas era visível, assim, quem quer vir aqui agora dar uma entrevista? A própria criança não queria ir, ela ficava encabulada. E a mãe dizia, vai filho, vai, tu tem que dar, sabe? tem que ir. Corre, vai aparecer, um monte de gente vai te ver, sabe? E a criança não queria, sabe? Ela preferia estar tomando banho de piscina no hotel, sabe? Curtindo, e não, ela tinha que ficar lá horas arrumando o cabelo, fazendo maquiagem, e ela queria estar brincando, sabe? E os pais não entendiam. Muitas vezes eu ficava assim, apavorada, né? Era aquela coisa tipo, mãe, coitada, ela quer brincar, deixa ela, sabe? Eu acho que acaba se tornando um desrespeito à infância, né? Quando é desse jeito. Porque eu não tô respeitando o meu filho, eu tô querendo submeter ele a uma vontade que é minha, a pressão que eu e, enfim, às vezes uma rede que tá por trás de mim tá fazendo naquela criança, né? E de qualquer forma a gente percebe o quanto isso é danoso, no sentido de que se eu sempre tenho que ceder para os meus pais, de que jeito eu vou ser respeitado? É verdade, eu até tenho um exemplo do Bruno Moreira, que ele é
um modelo mirim, e ele só se tornou modelo quando pediram pra ele na reportagem, por causa que a mãe era modelo e queria e sonhava isso pra ele, sabe? Daí quando ele pedia, ele até falava encabulado, assim, tipo, é por causa da minha mãe, né? Ela que queria que eu fosse modelo. Então, às vezes, não é o sonho da criança, né? Justamente isso que eles falaram, que é o sonho do pai, né? Ele que vai incentivar pra isso. Bom, E o pior, só para concluir isso, que não é só nessa área assim, mas é na medicina. É o pai que quer que o filho seja médico de qualquer forma, de qualquer jeito, ou direito, sabe? E acaba tendo, toda a minha família vem de médico, então o filho tem que ser médico, né? é uma obrigação. Me parece que quando tem um status que é valorizado socialmente, seja a fama de um artista, o poder de um médico e de um advogado, por exemplo, Sucesso, existe uma assim. pressão por detrás disso que às vezes quem se torna aquilo que é médico ou que é artista, por exemplo, não obrigatoriamente desejava tanto ser aquilo. Realmente acaba afetando depois na profissão, né? Bom, então agora que a gente já sabe a opinião de vocês, vamos ouvir o que os jovens pensam sobre isso. Será que eles realmente sonham em serem famosos e por quê? Não, nunca sonhei em ser famosa porque eu não tenho a ambição de ser pro mundo todo, eu tenho a ambição de ser só pra mim mesma e pras pessoas ao meu redor. Já sei ser famoso, mas por quê? Porque eu quero ficar rico. Quando eu era pequena, sim, mas agora, depois que eu cresci mais, eu vi que, tipo, não era o que eu queria, porque eu acho que eu gosto da minha vida, assim, sabe? É muita atenção focada na gente. Não, eu nunca sonhei, eu nunca fui tão ambicioso, assim, eu não me sinto muito. Eu prefiro só fazer o que eu gosto, sem esperar que as pessoas vejam o que eu tô fazendo. Eu acho que daria muito trabalho e seria muito chato. Ser famoso, tipo, não é muito bem a minha meta pra, tipo, não tem esse, como é que eu posso falar? Essa meta de ser famoso, não, pra mim, não é importante. Tu sendo o ídolo das pessoas, eu acho que isso é muito bom. Tu ser conhecida mundialmente ou nacionalmente. Eu acho bem interessante. Tivemos pensamentos bem diversos na enquete. Mas entrando em uma questão mais polêmica, nós vemos diversos casos de jovens que começaram suas carreiras precocemente e se perderam no caminho, se envolvendo com drogas e diversos escândalos. O que vocês acham que influencia esse comportamento? Olha, eu tenho, assim, vários pensamentos nesse assunto. Mas eu acredito que quando se está exposto, assim, a uma fama, tu sofre com certeza uma pressão, porque tu tá na capa de várias revistas, tu tá em diversos sites de fofoca, tu tá fazendo propaganda de muitas coisas, então as pessoas sabem de tudo da tua vida, até coisas que nem tu próprio sabia, né? Então eu acho que às vezes tu acaba se sentindo meio sozinho em meio a todo esse bombardeio de coisas. Então tu procura uma fuga, ou talvez tu procura algo que tu tem tudo, mas tu não tem nada, sabe? Tu não tem aquela pessoa que tu possa confiar, às vezes, ou é só por interesse. Tu tem aquela pessoa que tu possa namorar, que tu não sabe, que é por interesse também. Então, eu acho que às vezes é uma fuga de toda essa agitação, que foi uma coisa, às vezes, muito rápida, que tu não estava preparado para isso, tu não estava pronto para toda essa explosão, pronto para o mundo inteiro te conhecer, e tu fica, poxa, e agora, sabe? O que eu faço? Para que lado eu vou, sabe? É uma coisa muito louca. Eu percebo que, assim, por exemplo, dentro disso que eles citaram, né? Dinheiro, fama, publicidade no sentido da vida pública, fazem muito sentido no mundo em que a gente vive, né? São coisas que dão poder. Às vezes, a gente não está preparado para receber tanto poder assim. Pensando num adulto, ele pode entrar em colapso com isso. Uma criança, muito mais, né? A facilidade de ela não dar conta de tanta coisa que isso requer é muito grande, né? Então, sim, tem uma pressão, tem uma especulação sobre quem tu é, quem tu quer ser e quem tu pode ser para aquele mundo que te consome, porque tu acaba sendo consumido. Total, tu só era um produto, um mero produto, né? E isso gera uma perda de sentidos, digamos assim, de que vale a minha vida,
o que eu estou fazendo com tudo isso. Eu não posso ser que nem o meu colega de escola, que sai da escola, vai para o parque com a mãe, anda de bicicleta, se suja na terra e vai para casa feliz, né? Eu tenho que cumprir um papel o tempo todo. E tu tem que estar cuidando de tudo, porque pode ter um paparazzi lá e vai me pegar fazendo uma coisa e depois eu botar uma manchete nada a ver com a história e vai espalhar essa notícia falsa, né? Então tu acaba tendo essa responsabilidade de ser um exemplo. E que muitas vezes tu quer fazer coisas normais, que pessoas normais fazem, que nem sempre são exemplos, sabe? Às vezes tu quer se sujar mesmo na terra, como tu disse, tu quer fazer coisas que crianças fazem normal. E não podem. Exato, e não podem porque estão sempre bombardeadas por câmeras, por jornalistas, por isso e aquilo. Eu acho que a grande questão é porque o que se espera daquele modelo, né? Que é aquela criança famosa. Bom, eu espero que ela saiba sentar direito numa bancada. Se ela não souber sentar, é como se fosse errado. Ela é uma criança. Então, se exige muito, né? Se constrói todo esse conceito, né, em cima das crianças, Exatamente. né? Isso a prejudica bastante, né? E como tu falou nesse quesito da fuga, por exemplo, e tu até comentou sobre... até um adulto pode se corromper. Eu lembro que o Felipe Neto, ele fez um vídeo sobre a VTube por causa de tantas polêmicas, né, que ela acaba causando. E ela é jovem, né? Sim. Ele disse que ele, quando ele conseguiu a fama, ele já foi difícil para ele lidar. E ele tem 20 e poucos anos. Pensa pra ela que é uma jovem, ela é muito nova, e ele se pergunta onde estão os pais, né? Sim. Por causa que realmente você acaba ficando perdido em todo esse meio, né? Porque são coisas que tu tem que trazer essa imagem, tu tem que transmitir, e às vezes tu não consegue sozinha, né? Então eu acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas talvez um acompanhamento psicológico seja uma coisa muito importante, né? Principalmente quando é rápido demais e tua vida muda da noite pro dia. Tu acorda e sabe... Por exemplo, a Larissa Manoela, que faz alto sucesso. Nossa, ela é fantástica, fantástica. Ela parte de atuação, assim, ela é uma menina fantástica. E tu vê que a partir do Carrossel, já tinha feito alguns trabalhos antes, mas a partir do Carrossel que ela gravou, bum, explodiu, né? E ela teve alto destaque, agora aparece em tudo. E me parece que ela sabe lidar muito bem, assim, que é o que ela gosta. Ela é super comunicativa, super... feliz, assim, com a profissão dela, que eu acho que é o que mais importa, né? Tu vê quando a pessoa tá feliz, quando ela não é empurrada, quando ela não tá tendo que ser aquele padrão que querem que seja por vontade dos outros e não dela. Né? Eu vejo que, nesses casos, um acompanhamento psicológico, ele vem muito para ajudar aquela criança e a família ou a rede de apoio dessa criança, né? Porque é muito fácil a gente ceder a isso que dá poder, né? Claro. Então, o acompanhamento psicológico vem para trabalhar o que é desejo dessa criança, o que ela pode fazer com o que é desejo dela, né? O que esses pais estão colocando para ela e o que é deles, né? E nesse sentido, intermediar tudo isso a ponto que ela se conheça bem e consiga ser respeitada pelos outros e se respeitar, não se submeter a situações em que ela vai estar se ferindo internamente, né? Com certeza. Então, para saber como não manchar a sua carreira com polêmicas, nós vamos ouvir um profissional de relações públicas para descobrir quais os cuidados tomar e como planejar a imagem quando sua vida é exposta na mídia desde muito cedo. A gente tem várias situações onde tem a fama precoce, desde filhos de artistas ou pessoas por dançar, por estarem ligados a algum movimento, estar ligado às redes sociais, que hoje a fama surge do nada ou ela surge muito rapidamente. Como é visto? Não é visto nem como positivo, como negativo, né? Não tem algo a dizer sobre isso, mas na realidade a gente tem que pensar isso e planejar como é que vamos nos posicionar em relação à fama. Algo que se tem que ter muito cuidado é com posicionamentos e situações envolvendo confusão, né? O que seria isso? As situações polêmicas, né? Exemplo, a menina muito jovem namorando, é uma situação polêmica. Ou alguém que é músico, ainda é adolescente e posta fotos no Facebook bebendo, por lei isso não é aceitável. Então, são algumas situações que a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque envolve jovens, às vezes crianças, né? E nós sabemos que a sociedade, ela tem o aval de algumas situações. Então, tem que se planejar o que eu posso mostrar, o que eu não posso mostrar, tá? Mas é de comum situação o que é polêmico,
seja um político, seja uma cidade, seja uma instituição, qualquer pessoa que esteja na mídia ou que esteja envolvido com fama tem que fazer um planejamento disso. Porque, em primeiro momento, essas pessoas envolvidas em situações de fama ou mídia, elas vão ter nem sempre problemas, mas às vezes sim relacionado à privacidade. Então, nem sempre você pode ir a lugares públicos e você vai ter que ter todo um tratamento de estratégia enquanto qual é a imagem que eu quero projetar. Pensando nessa imagem, sim, quais são as minhas atitudes, qual é a minha exposição, qual é a roupa que eu uso, o que eu digo que se torna público. Então, para isso, existem profissionais, né, que a gente diz são as relações públicas, que eles trabalham muito forte com construção de imagem, que você precisa planejar isso, seja tanto de um adulto ou de crianças. Né? De crianças mais ainda, porque são menores de idade, então tem que ter um planejamento nisso. E na opinião de vocês, que tipos de cuidados devem ser tomados para que os jovens não se percam no caminho de uma carreira de sucesso? Eu acho complicado a gente falar de receita de bolo, assim, né? Porque cada jovem é um jovem, cada criança é uma criança e cada um vai ser colocado em situações diferentes, embora parecidas. Eu acho que sim, essa questão da exposição, da falta de privacidade que ela falou, vem muito à tona, mas eu volto a bater na tecla do quanto a gente se respeita ou se desrespeita frente a isso, né? Bom, não é bonito eu fazer tal coisa, mas tá de acordo com a minha essência, é o que eu sou, né? Não importa se é bonito nesses casos. Né? Claro, acho que se envolver com polêmica, ser radical, mas as pessoas são assim. E o artista, ele é uma pessoa antes de ser um artista. Exatamente. Né? E às vezes o julgamento do público, que é forte, é insensato por vezes, né? Ele esquece que por detrás de todos aqueles holofotes existem sim pessoas, né? E então é muito delicado pensar em algo que prescreva como dar certo nisso. Seja você. Se isso for legal, vai ser o suficiente. Exatamente. Né? Se tu não puder ser quem tu quer ser, quem tu é de verdade, poxa, será que alguma coisa não tá mal por aí? Tem talvez o exemplo da MC Melody, né? Que ela é uma jovem, ela é uma criança, né? Mas ela sempre vista em bailes funks e ela acaba sendo sexualizada, né? Porque ela dança como as outras garotas mais velhas, né? E isso tem um forte impacto na mídia. As pessoas não gostam disso, né? Não gostam do que ela faz. Só que até os próprios pais dela disseram que ela faz isso porque ela gosta, porque ela quer, né? Então, até que ponto a criança está sendo ela mesma? Até que ponto ela está fazendo as coisas pelos outros, né? Então, tem toda essa questão por trás, né? E até que, desculpa te interromper, mas até que ponto ela não é influenciada a fazer isso? O que ela não faria normalmente, nos padrões que querem. Exatamente. É que nem tu vê uma criança que já tá nessa área, que ela escuta, ó, tu tem que sentar dessa forma, perninha cruzada, postura, mãozinha aqui. Ela vai chegar e vai sentar. Mas se não tivessem falado pra ela ia sentar como uma criança normal. Sim. E isso não ia ser certo ou errado, ia ser normal. Só que a gente tá tão acostumado a ver a entender que as pessoas que estão na mídia, estão na grande veículos de massa, assim, tem aquele comportamento diferente de que é comum. E tem esse distanciamento, né? De pessoa, do sujeito normal, com defeitos, com qualidades, com erros, né? Com momentos ruins, com depressão, com recaídas, com distúrbios e N coisas, né? E pensam que, nossa, mas esse cara não é cheio da fama, cheio da grana, como é que ele tem isso? Sabe? São pessoas normais que têm sentimentos, que têm dificuldades, que têm problemas, têm crises existenciais, muitas vezes, né? São pessoas que às vezes têm tudo, mas não têm o principal, que é alguém para escutar sem julgar. Eu vejo que muitas vezes o artista, e daí a gente vai para criança, para adolescente, que vai se constituindo como artista, né? Mas também o adulto, ele se sente sozinho numa multidão. Né? Totalmente visado, totalmente olhado, mas poxa, com quem que eu posso contar? Com quem eu posso ser eu mesmo?
né? E aí mora um perigo, porque isso também responde àquela pergunta anterior de que até onde pode levar. Por que as pessoas se envolvem em crises existenciais tão grandes a ponto de um abuso absurdo de droga? Bom, são N fatores, não é um que leva a isso, né? Mas essa dificuldade em se sentir gente é muito complicada. Então, por causa que eles já estão, pela sociedade, a forma que eles tratam eles é como se estivessem num nível a mais, né? Sim. Como se estivessem distantes. Uma superioridade. Uma Como se fosse superioridade outra espécie, que... quase, né? Como se fosse tratado de forma diferente, como se tivesse só qualidades, fosse só de bom humor, né? Tem muitos casos que artistas estão saindo do aeroporto, estão cansados, tiveram um dia assim, aconteceram diversas coisas e não dão um bom dia tão bem educado e nossa, é a pessoa mais antipática do mundo, aquele cara, não sei o quê. Poxa, mas se tu tivesse talvez passado no dia que esse cara passou. Tu estaria pior, tu teria feito, né? Sabe? Então, acho que é muito tu se pôr no lugar do outro também, né? Não só para aquele artista, mas em qualquer profissão, em qualquer coisa, eu acho que, né? Isso acontece. E até mesmo agora com as redes sociais, né? Os artistas, eles acabam se expondo mais, mas muitos não conseguem transmitir o que eles são, né? Principalmente os jovens, as crianças, por causa desse julgamento da mídia, né? Então, é tudo controlado, o que eles vão postar, o que eles vão fazer, né? Então, são esses cuidados que eles têm que tomar justamente por causa disso, né? Eu tenho o exemplo da Cristina Pimenova, que é aquela criança que ela tem 9 anos e ela é considerada a menina mais linda do mundo, né? Então ela é muito rica, né? Os pais dela estão milionários já por causa que ela ganha muito mesmo. Mas foi uma foto que postaram nas redes sociais dela, que ela estava sentada e ela estava com um calçãozinho, né? E mexendo no celular, se não me engano. E as pessoas disseram, nossa, os pais estão sexualizando a criança, sabe? E às vezes, talvez ela estava mostrando um cotidiano dela, né? E existem muitos pontos por trás que às vezes a gente não conhece, né? Bom, e agora, para finalizar o nosso programa, eu gostaria que vocês fizessem um rápido fechamento sobre o assunto e que deixassem uma última dica para crianças e jovens que sonham com a fama. Pô, eu acho que o segredo não só com a fama, mas o segredo para ter o sucesso pessoal e para ter a satisfação é fazer o que se gosta. E a fama, ela vai ser uma consequência ou não do que tu optar, né? Tu pode ter como não ter, mas eu acho que ela tem que saber lidar com ela no sentido de tu nunca perder a essência de quem tu é, de ser quem tu é, de como tu é, né? Nunca perder os teus valores devido à fama. Ela não tem que subir a tua cabeça ao ponto de ser mais importante do que sempre te ensinaram, do que as coisas que a tua mãe te ensinou. Então, eu acho que fazer o que se gosta e ter a fama como consequência, tu saber lidar, né? É uma consequência de se fazer o que se gosta também. Verdade. Eu diria que tem que fazer sentido, né? Aquilo tem que fazer sentido para quem está fazendo. Se é o que eu gosto, se eu me sinto respeitado, se eu consigo sentir o limite que os meus pais, por exemplo, dão para isso dentro da minha vida e eu posso ter outras coisas que também são importantes para mim, ok, vamos lá. Se eu estou me sentindo desrespeitado em algum sentido, se aquilo não está fazendo o menor sentido para mim, não é o caminho, né? Depende muito da pessoa, como a gente falou, cada caso é um caso, não dá para generalizar, porque acontece de formas diferentes, com pessoas diferentes. Mas o importante é ser feliz dentro daquilo que eu estou me propondo a fazer, mesmo sendo uma criança. Com certeza, né? O importante é saber lidar com isso, né? E que a família também, as pessoas que estão em volta, saibam lidar, né? Que nem vocês colocaram antes, né? Porque é muito importante que a criança, ela tenha a infância dela, ela consiga administrar essa fama, né? E que seja respeitada, como vocês colocaram também, né? Então, queremos agradecer a presença da Louise e da Mariana aqui no Quem é Mais Fã. Foi um prazer ter este bate-papo com vocês. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Quem é Mais Fã Bate-Papo, programa da Free Speech TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Queremos muito saber a sua opinião sobre o nosso programa. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da Free Speech, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o nosso próximo programa e tchau!